Citroën C3 1.5 2015, ainda uma boa compra? Vem comigo! Salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou Gabriel Teixeira. Hoje eu vim trazer um carro bem interessante, muitas vezes até um pouco discriminado, mas é um carro bem interessante, questão de conforto e também acabamento. Estamos falando do Citroën C3 com motorização 1.5 do ano de 2015. Nesse caso é a versão Origine, que é a versão de entrada, mas já vem muito bem equipada. Vamos dizer que era a avaliação completa que você já está acostumado. Pontos positivos, negativos, custo de manutenção, para que a gente indica, espaço interno, motorização, enfim, tudo que você precisa saber antes de comprar esse carro. Então bora lá, fique com a gente até o final que vai ser bem interessante. Primeiramente, esse carro aqui, o C3, ele surgiu em 2003 e tinha um design muito arredondado, realmente um design bem diferenciado. Inclusive por isso que ele acabou vendendo bastante e agradando bastante as pessoas. Era um carro que vinha com motorização tanto 1.4 quanto 1.6. Esse carro então ele surgiu até 2012, na sua primeira geração. Depois veio a segunda geração aqui em 2012. E essa segunda geração foi baseada na plataforma PF1, que seria a plataforma do 208 de primeira geração. Trouxe grandes melhorias, como melhor espaço interno também e mais sofisticação aqui para o veículo. Em 2015, inclusive, aumentou a gama de versões desse carro. Vinha com motorização então 1.5 e a 1.6. Na primeira, 1.5, ele vinha então com as versões Origin, Tendance e também Attractive, além também da versão Exclusive. Já com motorização 1.6, vinha apenas a Tendance e também a Exclusive, ambas com câmbio automático de 4 velocidades, o famoso e temido câmbio AL4. Esse aqui 1.5 sempre veio com o mesmo câmbio de 5 velocidades e câmbio manual. Então aí em 2016 saiu esse motor 1.5, que era derivado daquele motor 1.4 lá atrás, e surgiu o famoso PureTech motor 1.2 3 cilindros, que na época era dos carros mais econômicos aí da categoria. Realmente era um carro extremamente eficiente. Então aí a partir de 2017 saiu o câmbio L4 e veio o câmbio automático aí sim de 6 velocidades. Um câmbio realmente muito mais sofisticado e que não dava aquelas dores de cabeça dos antigos AL4. Esse carro sempre foi muito querido, principalmente pela questão de conforto, acabamento e também um carro muito bem equipado. Mas por outro lado tinha-se muito preconceito. Por que, Gabriel, a Citroën é tão mal falada? Principalmente pelo histórico lá atrás. Tínhamos muitos problemas com pós-venda e as peças originais desse carro são extremamente caras. Para você ter uma ideia, enquanto uma suspensão, na verdade amortecedores dianteiros, fora da concessionária você acha até por R$ 1.500, na concessionária era pedido R$ 4.000. Por isso, acabou se queimando um pouco a marca Citroën. Mas é um carro realmente muito bom e ele mostra ser um carro robusto, principalmente quando a manutenção está em dia, não dá dores de cabeça. E o curioso também, quando a Citroën veio aqui para o Brasil, começo ali dos anos 2000, a estratégia foi um pouco diferente utilizada no resto do grupo PSA. PSA, na verdade, é joint venture da Peugeot e Citroën, dos dois grupos. Aqui para o Brasil, eles acabaram elevando, sofisticando os carros da Citroën, trazendo como, por exemplo, a Xara Picasso e também a linha aí do C4. Então a ideia aqui no Brasil era deixar a Citroën mais sofisticada que a Peugeot, enquanto lá na Europa era o contrário. Os carros da Peugeot eram carros mais sofisticados do que propriamente aí da Citroën. Vale lembrar que esse carro inaugurou, foi um dos primeiros, aí pode dizer até que inaugurou, o segmento de carros compactos premium. Nessa época, carro compacto era conhecido por motores 1.0, carros fracos, de entrada, para quem realmente precisava de um carro, mas não tinha condições de comprar um carro mais sofisticado, ia para os hatch 1.0. Esse carro veio inaugurar um novo segmento. E esse veículo trouxe inclusive algumas versões interessantes, como a limitadíssima versão Xbox One. A Microsoft estava trazendo o primeiro console dela realmente nacional, e aí fez parceria com a Citroën. Vieram apenas 50 unidades, que tinham adesivos no carro, também ele tinha um acabamento interno diferenciado, e quando você comprava o carro, automaticamente você comprava também um Xbox One aí. Então realmente era uma sacada diferente aí de marketing que fizeram. Tirando essa versão, houve versões interessantes também, como a própria Uber Trail, também a versão de 100 anos, bem como a versão Style. Então teve algumas séries especiais aí desse carro. Esse carro tinha como opcional diferenciado que era o para-brisa aqui, que chamava de Zenith, que era como se fosse um
para-brisa panorâmico. Ele aumentava bem a visão aqui dos motoristas, chegando a uma visão de 80 graus. Realmente bem interessante. Inclusive, para essa versão, quando vinha equipado, o carro antes tinha 1 metro, 0,99 metros, e passou para 1,3 metros. Então acabou aumentando aí esse teto panorâmico aí, esse para-brisa panorâmico na verdade. Esse carro sempre foi fabricado lá no Rio de Janeiro, em Porto Real. Temos aqui na frente faróis bonitos e amplos, eles invadem aqui principalmente a parte do capô, mas a lateral, grade cromada unindo um farol com o outro e com o logo da montadora aqui ao centro. Lembrando que esse logo significa aqui engrenagens. Temos DRL, olha que legal pessoal, desde a versão mais básica e farol de neblina na parte de baixo. Temos também essa parte preta do para-choques, dando um ar bem interessante para o veículo aqui. O legal aqui na lateral também é que os retrovisores são fixos na porta, como acontece com o Fit. Temos então janelinha vigia de um lado e também temos ali do outro lado. Temos pneus 195/60R15 e sempre com roda de liga leve. Gosto bastante dos vincos aqui também, com a porta combinando com todo o design bem arredondado da viatura. Temos também aqui a antena de teto e a mesma dimensão de pneu traseiro 195/60R15. Algo que é muito curioso, né, pessoal? Você vai abrir aqui a tampa para reabastecer o carro, olha, e ainda é na chave, hein? Olha que coisa mais interessante. Um carro desse nível com diversos recursos, ainda com essa economia. Vidro vigia na parte traseira. E também aqui na traseira temos as lanternas que invadem a tampa do porta-malas, com o logo da montadora cromado, bem como um acabamento aqui de fora a fora. Uma tampa bonita, né, bem desenhada, que um vidro traseiro bem grande e com backlight. Para-choques também bem robustos e também são simples, mas muito bons. Aqui para você abrir a tampa do porta-malas, então você aperta o botãozinho aqui e você tem acesso a um porta-malas de 300 litros. Pessoal, um porta-malas bem acabadinho, inclusive com iluminação. Então, nós temos ele aqui todo flanelado e é um banco bipartido também. Basta você apertar aqui a alavanquinha e aí você consegue então descer o encosto do banco aqui do carro e carregar objetos maiores aí também. O carro está sem tampão, mas esse carro contempla um tampão também. Nós temos aqui então o triângulo, já vem bem acabadinho também com seu acabamento. Olha, de fora a fora flanelado, realmente acabamento porta-malas muito bom. De baixo aqui então nós temos um step de uso temporário, mas o legal é que não é tão fino assim, 195/60R15, ou seja, muito próximo do tamanho do tradicional. Na parte de cima temos um acabamento da tampa do porta-malas com fechamento bem simples, onde você puxa aqui e consegue fazer o fechamento bem tranquilo aqui do seu carro. Debaixo do capô nós não temos manta acústica, temos acesso ao motor TU4M, um motor 1.5 que na verdade é um avanço do motor 1.4, é um motor, aquele motor antigo lá, porém ele com algumas melhorias e aumento de cilindrada. Agora o carro ele está rendendo 89 cavalos, na gasolina chegando aos 93 no etanol, isso daí é 5.000 RPMs. Já o torque dele é de 13,5 kgfm na gasolina, chegando aí nos 14,2 kgfm no etanol, isso daí aos seus 3.000 RPMs. Ele é acoplado com câmbio manual de 5 velocidades. Esse motor 1.5 chegou a ser utilizado em alguns outros carros, como o Peugeot 208, o C3 Picasso e o Aircross. É um motor simples, de concepção bem simples, como o comando único no cabeçote, utiliza também correia dentada. É um motor muito conhecido e já bem testado aqui também no Brasil. Vamos ver aqui como que é a porta traseira por dentro. Temos acabamentos diferentes e nenhuma parte dela é macia nem onde a gente apoia o braço. Vidro elétrico para as 4 portas e também temos aqui escovado e nessa parte aqui temos cromado, ou seja, brinca com materiais diferentes para dar um ar mais sofisticado. Porta-copos aqui e também alto-falante aqui na porta. Realmente o acabamento, apesar de ele não ter partes macias ao toque, é um acabamento bonito, né? Os materiais são diferentes e também bem arrematados. O espaço aqui que nós temos para a perna meio no limite, na verdade o banco está regulado para mim, praticamente encosto as pernas aqui no banco traseiro. Para a cabeça também, até que não fica tão ruim, meus cabelos começam a encostar aqui, mas a cabeça não fica prensada, então até que é regular.
Gosto bastante, porque o carro tem esses vidros vigias aqui, que acaba tendo uma área envidraçada muito maior, tanto na frente, né, quanto aqui atrás. Eu gosto bastante porque também ajuda a reduzir muito os pontos cegos aí que a gente tem no veículo. Infelizmente, hoje em dia o pessoal tem utilizado um plástico aqui, em vez de colocar um vidro. O carro tem bancos bem confortáveis, inclusive o desenho do banco é muito bonito. Temos aqui apoio de cabeça para os 3 ocupantes, olha que legal. E cinto de 3 pontos também já para quem vai aqui no meio. Na época era muito raro ter cinto de 3 pontos aqui ao centro, principalmente para um carro de entrada. E esse aqui, inclusive, apesar de ser um hatch premium, ele é um carro de entrada. Nós não temos luz de teto aqui nessa versão, apenas aqui na frente. E o curioso, em vez do carro ele ter lá na frente, ele tem apenas uma luz aqui ao centro, tanto para quem vai para frente quanto atrás. Eu particularmente acho que é uma economia que é meio complicada isso daí. Poderia ter isso na frente e ter um outro aqui ajudaria bastante. Afinal, não é um carro de entrada, mas sim, na verdade, ele é um hatch premium. Nós não temos tomada 12 volts, nem saída de ar-condicionado, nem nada do tipo. Apenas um porta-copos aqui, um porta-objetos, que pode servir como porta-copos para quem vai aqui atrás, mas é o mesmo que é dividido com quem vai ali na frente. Levar 3 pessoas aqui eu não indico, mas 2 adultos sim vão com bom conforto. Afinal, os bancos são bonitos e também eles são bem confortáveis. Mesmo o carro estando com mais de 100 mil, você percebe que a espuma ainda tem uma vida útil muito boa aí e longa. Também realmente gostei bastante. Aqui também nós temos porta-revistas, tanto para o lado do motorista, quanto para quem vai aqui atrás do passageiro. Nós não temos alça de teto para ninguém aqui, nenhum dos 4 ocupantes do carro tem essa opção. Então aqui a porta dianteira. Se ela segue o mesmo padrão. Bom, aqui também temos o mesmo material também que tínhamos lá atrás. Também aqui não é de partes macias ao toque, mas o acabamento dele tem materiais diferentes, com texturas diferentes, dando um ar bonito aqui para o carro. Alto-falante na parte de baixo, com porta-objetos, também um porta-copos aqui. Espelho vigia, né, como eu falei para vocês, a verdade, vidro vigia. Para você mexer nos vidros elétricos nos retrovisores, são com esses botões aqui. Aqui você consegue regular então o seu retrovisor. Eu achei um pouco ruim a posição, acaba sendo inclinado, incomoda bastante. Escovado também aqui na porta, e a porta, apesar de não ter partes macias ao toque, ela é bem acabada, bons arremates e com materiais diferentes que dão um ar de um pouco mais sofisticação aqui para o veículo. Regulagem do volante, nós soltamos a alavanca aqui e ele não despenca, olha que beleza, hein? Mas ele tem regulagem apenas de altura, não tem de profundidade. Aí você trava aqui bem leve. Já para o banco, nós temos regulagem aqui do banco para que você possa descê-lo ou subir. Vale lembrar que dependendo da posição, como estava aqui para mim, o volante acaba batendo na perna. Então você tem que achar realmente a posição ideal. Se você deixar o banco muito alto, mesmo banco alto, com o volante alto para mim ficava ruim. Mas você pode regular aqui, descer o máximo que você quiser ou subir. Já o encosto é uma outra alavanca aqui que acaba ficando numa posição ruim para quem é alto. E a tradicional que você põe para frente e para trás aqui também. O espaço para a perna aqui não é um dos melhores. Ela acaba batendo aqui no console e deste lado da perna, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Mas o espaço aqui não chega a ser apertado. Para a cabeça, regulando o banco aqui é tranquilo, para mim ficou 4 dedos tranquilo. Se eu deixar realmente a perna aqui para frente, aí ela encosta no banco. Então, mas para isso eu consigo descer bem o banco, descendo bem o banco, ele fica no limite aqui, mas não chega a raspar. Ou seja, para pessoas realmente altas, pode ter um pouco de dificuldade aqui. Para a cabeça, bem tranquilo. Os bancos eles conseguem abraçar bem, as abas são boas, seguram bem na curva e também o banco tem uma maciez muito boa. Realmente é bem confortável, eu gostei bastante. Todo o acabamento do carro ele é de plástico rígido, mas mesmo assim você percebe que o plástico ele não é um plástico ruim. A qualidade dele é melhor, livre de rebarbas também e boas montagens. E também ele brinca com materiais diferentes para dar um ar de mais sofisticação. O bom é que também não fica tão ruidoso como muitos outros carros, até mais populares aí que a gente vê. Temos na parte interna um volante bonito, aqui ele vem cromado com o logo da montadora. E o interessante também, ele é achatado na base dele. As buzinas das laterais, o carro tem airbag. É um botão, na verdade é um volante multifuncional, mas olha que interessante, pessoal. A alavanca fica aqui atrás, como acontece também com vários Renaults, para você mexer aqui no som. Então, na verdade, fica nessa parte aqui de baixo, para você conseguir mexer todas as opções aqui que ele vem com o rádio.
Bom, aqui nós temos então um painel simples, com na verdade 3 marcadores grandes. O primeiro marca conta-giros, o segundo aqui ao centro marca a velocidade do carro e o terceiro aqui ele marca umas informações como, por exemplo, aqui a quantidade de combustível. Vale lembrar que, infelizmente, aqui nesse caso, o carro não marca a temperatura do líquido de arrefecimento, mas já marca se você está com cinto ou não. E com esses botões grandes aqui, que você realmente consegue mexer no computador de bordo, que na verdade ele é bem simples. Temos então um acabamento simples, e uma parte dele é macia ao toque, mas ele é um acabamento bonito. Temos aqui as saídas arredondadas, que elas são escovadas nas suas extremidades, e aí você consegue movimentar o ar para o local que você quiser. O acabamento simples, uma parte macia ao toque, mas acabamento bom. Na parte de cima, temos como se fosse um suporte, provavelmente nas versões mais sofisticadas em algum outro recurso. Um acabamento também bem diferenciado aqui dos materiais. Painel central, na verdade o console central aqui simples, os botões do ar-condicionado, bem como o desembaçador, circular e ligar o ar em si. O rádio, também para você travar as portas. Tomada 12 volts na parte de baixo, né? Olha que interessante aqui. Duas tomadas, na verdade essa daqui fica USB e também a auxiliar. Um pequeno porta-objetos, dá para você colocar alguma coisa que você tenha interesse. Manopla de câmbio bonita também. O acabamento aqui bem simples no centro do carro. Freio de mão também, bem simples, e um porta-objetos que serve tanto para o motorista aqui quanto para quem vai atrás. Os bancos, gosto bastante desse design, realmente bem ondulado, dá um ar de sofisticação. As abas abraçam bem também e a espuma dele é bem macia. O puxador é o mesmo sistema do outro lado. Acho o puxador prático, porém a posição do vidro elétrico acho um pouco incômoda. Aqui então nós temos acesso a um porta-luvas. Olha pessoal, muito amplo o porta-luvas. O interessante é que ele tem a saída do ar-condicionado. Você movimenta aqui e aí você consegue ter a saída do ar-condicionado para que refrigere esse habitáculo aqui do porta-luvas. E esse porta-luvas também você pode colocar algumas coisas, como os documentos ou até um copo ali para ele não derramar. Gostei bastante aqui do espaço para o porta-luvas. Na parte de cima, nós temos então o espelhinho aqui de cortesia. Já no lado também do motorista, nós temos o espelhinho aqui cortesia, ambos sem iluminação. Mas, como eu falei para vocês também, a iluminação não fica aqui, mas ela fica aqui ao centro do veículo. Um pouco diferente, talvez, inclusive para economizar. Esse carro ele acaba unindo alguns mimos bem interessantes, como farol de neblina desde a versão mais básica. Ele traz esse recurso que é bem interessante. Você liga aqui, farol de neblina dianteiro ou traseiro, mas ele deixa de trazer alguns recursos interessantes, como a própria iluminação aqui, e também você abrir o carro apenas na chave, não tem abertura interna aqui do tanque de combustível, como vocês podem ver. E aqui também a opção para que você não consiga abrir as portas. Olha pessoal, do console central temos um porta-copos e um porta-objetos ao lado. O curioso é que no porta-luvas nós temos também um outro porta-copos. E aqui em porta-cartões, como eu mostrei para vocês. É curioso porque parece que tem mais espaço para o passageiro, para os porta-copos, para eles, do que propriamente aqui para o motorista, que conta apenas com um da porta. E aí pessoal, o que vocês estão achando? Estão gostando do vídeo? Deixa aqui nos comentários. Também aproveite e curta também o vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que você gostou do vídeo e divulgar para mais pessoas. Então deixa aqui nos comentários se você compraria esse carro aqui ou algum outro você achou mais interessante. Então vamos falar dos pontos positivos, negativos, custo de manutenção, para que a gente indica, e também falar um pouco dos problemas desse carro. Primeiramente, comentando dos problemas crônicos. Infelizmente, tinha muitas reclamações dos motores 1.5 que vinham com trincas no bloco. Pois é, pessoal, essas trincas acabavam dando problemas aí que você precisava retificar o motor. Felizmente, esses problemas foram resolvidos aí pela Citroën e você não vê mais relatos disso daí. Também outro problema que era muito comum, muito criticado, era a correia dentada desse carro, que em torno dos seus 70 mil, que é a troca indicada, mas em torno dos seus 50 mil ou até 30 mil a gente já via casos que ela se rompia. Então se você compra um carro desse, é aconselhável a cada 40 mil você fazer a troca para não ter dores de cabeça, afinal também a correia dentada é barata. Nos carros automáticos, diferente desse,
O câmbio L4 a gente sabe que é um câmbio problemático, que acaba dando muitos trancos inicialmente e principalmente, e com o tempo acaba dando grandes dores de cabeça. Muitas vezes não compensa você não comprar o carro, porque o carro é bom, traz boas qualidades como vocês puderam ver, mas compensa a gente saber desses problemas para a gente ficar mais atento e também se prevenir em relação a isso. Legal, Gabriel? Então vamos falar agora um pouco dos pontos positivos e negativos desse carro. Antes de mais nada, pessoal, não se esqueça aqui de se inscrever, que isso nos ajuda bastante. Pontos positivos do carro: o conforto. É um carro que ele tem um rodar bem macio, realmente bem confortável. Os carros da Citroën, no geral, têm essa pegada, principalmente os carros mais familiares ou mesmo os hatches, a não ser o C4 ali, os esportivos, que já tem uma pegada um pouco mais diferente. Mas a Citroën acaba assim tendo um bom conforto, eles acabam gostando bastante dessa questão. Realmente, tanto o banco quanto a suspensão desse carro aqui passa um bom conforto para você. Segundo ponto positivo, o acabamento. Esse carro não tem partes macias ao toque, o acabamento todo ele é de plástico, mas a gente percebe que os encaixes são bons e o material também é bom, apesar de serem plásticos rígidos. Isso é interessante e acaba reduzindo um pouco aqueles grilos chatos que as pessoas reclamam muito. Terceiro ponto muito positivo é a posição de dirigir. Realmente ela agrada bastante aos motoristas. É interessante também que, juntamente com os vidros, a área bem envidraçada, dá um prazer de dirigir esse carro aqui realmente muito bom. Mas quais são os pontos negativos, Gabriel? Você falou também do carro. O carro é perfeito? Não, ele tem alguns pontos negativos. Como, por exemplo, o câmbio. Os engates, principalmente para ré, às vezes é um pouco chato. Você acaba precisando tirar o pé da embreagem, recolocar, enfim, aí ele acaba entrando. Então o câmbio poderia sim ser um pouco melhor. Não chega a engasgar, não chega a ser um câmbio ruim, mas ele não tem aquele refinamento que poderia ter. Segundo ponto negativo, suspensão ruidosa e frágil. Infelizmente, pessoal, parece que o carro não foi tão adaptado para as ruas brasileiras, como acaba ocorrendo com os Peugeots também, que infelizmente são carros bons, muito confortáveis, mas pela nossa buraqueira acabam não tendo uma durabilidade tão grande assim. Terceiro ponto negativo, desvalorização. Poxa, Gabriel, por que o carro desvaloriza tanto? Principalmente por causa do preconceito, como eu falei para vocês, causado aí pelo pós-venda ruim que a Citroën tinha, principalmente lá atrás. Hoje em dia melhorou, inclusive a própria presidente da Citroën aqui no Brasil chegou aí na mídia para falar que você pode fazer as suas manutenções lá, os preços seriam realmente mais coerentes e ela garantiria a qualidade. Se você não gostasse, você poderia aí ter o seu dinheiro de volta. Então a Citroën realmente melhorou bastante aí na questão do pós-venda. Mas o custo de manutenção? Poxa, será que é caro manter esse carro? Vamos lembrar o que está envolvido no nosso kit básico de peças? Amortecedores traseiros e dianteiros, discos e pastilhas dianteiros, afinal esse carro não tem disco na traseira. Também embreagem, afinal é um carro manual, correia dentada, que ele ainda utiliza, filtros de ar, óleo e combustível e também as velas. Esse kit básico de peças para esse carro, peças de boa qualidade, de bons fabricantes, mas não peças de concessionária, está saindo em torno dos seus R$ 2.500. Ou seja, o custo de manutenção não é absurdo. Se você for comprar todas essas peças na concessionária, sim, aí realmente o custo vai ser bem elevado e não indico. Afinal, temos peças muito boas, fabricantes aqui já renomados no Brasil, inclusive grande parte deles multinacionais. Mas falando então, para quem eu indico esse carro? Será que esse carro foi feito para você? Bom, esse carro aqui é a versão de entrada. Mesmo assim, já vem bem completo, com ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos aí nas 4 portas. Enfim, mesmo na entrada é um carro bem completo. Eu indico para pessoas que gostam de bastante tecnologia, gostam realmente de um carro confortável. Vão utilizar o carro tanto na cidade quanto na viagem. Afinal, seu porta-malas de 300 litros não é tão pequeno assim. Caso você tenha o único carro na família, eu indico esse carro, desde que você seja uma pessoa que não vai utilizar o carro exaustivamente. Como assim, Gabriel? Não indico para pessoas que queiram trabalhar com carro no Uber, por exemplo. Afinal, esse carro foi feito até 2020. Ou caso você utilize o carro para trabalho, como vendedor que você viaje muito. Se é um carro para ir e voltar do trabalho, para ficar com a família, tranquilo. Aí eu indico sim esse carro. Por quê? Não que o carro seja ruim, mas é um carro que exige uma manutenção ali mais cuidadosa. Se você for aquele motorista que faz manutenção de vez em quando, você pode ter dores de cabeça. Mas se você fizer a manutenção ali tranquila, realmente como deve ser feita, seguindo aí com cuidado o manual e também com essas precauções que eu falei para você, principalmente da correia dentada, você não vai ter dores de cabeça aqui com o seu carro. Você vai ser um feliz proprietário
do Citroën C3 aqui. Queria agradecer meu amigo Cleudilson. Obrigado, Cleudilson, por ter emprestado o carro para a gente poder fazer essa avaliação. E mostrar aqui para o pessoal esse carro que tem um excelente custo-benefício. Afinal, é um carro muito bem equipado aí e muito confortável. Caso você tenha ficado interessado em adquirir esse carro, vou deixar aqui o Instagram do Cleudilson para você bater um papo com ele e inclusive tirar as suas dúvidas que tenha ficado aí sobre o carro. E caso você queira comprar um carro usado, mas tem medo de comprar um carro batido, que passou por alagamento, tem um problema sério mecânico, não corra esse risco. Manda um e-mail para mim no gtcarschool@gmail.com. Posso fazer essa avaliação para você. Você vê o carro que você tem interesse, vou até ele lá e faço essa avaliação completa. Inclusive, essa avaliação, para você ter uma ideia, dependendo do carro, chega a durar mais de 3 horas. E eu te entrego um relatório completo do estado do carro, não só da parte mecânica, elétrica e eletrônica, como também estrutural, se a quilometragem original, se o carro passou por alagamento, além de toda a documentação, você vai saber se ela realmente está ok, se o carro está livre de problemas, para que você faça a sua compra tranquila. Também aproveite e siga a gente nas redes sociais, GT Car School, Facebook, Instagram, Kawaii e TikTok. Sempre com dicas práticas de locação, avaliação, enfim, entretenimento, tudo isso para você. E aproveite e veja também esse vídeo que nós fizemos o teste de rodagem, onde eu mostro pontos importantes, como consumo, desempenho, estabilidade, conforto, enfim, todo o restante que não coube aqui nessa avaliação. Dividi em 2 vídeos para que não fique tão grande, não fique tão cansativo aí para você. Obrigado, pessoal, por ter ficado comigo até aqui. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!